E o VGHF11 voltou a pagar 12 centavos por cota. Galera, hoje eu tô aqui para um vídeo rápido, só fazendo alguns comentários aqui sobre esse fundo. Esse fundo que eu particularmente gosto bastante, base 10, eu acho que tem bastante aí informação pra gente comentar nesse vídeo. Então, se de alguma forma eu te ajudar, me ajuda também, deixa o like, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, compartilha esse vídeo. Tudo isso contribui demais com o nosso trabalho e eu vou ficar muito satisfeito se eu puder te ajudar também de alguma forma. Bom, o VGHF11, pessoal, nesse mês agora, até o momento, tá? Porque às vezes tem outros fundos que vão anunciar proventos ainda. Mas hoje, né, dia 3 de julho, nós temos aí já vários fundos que anunciaram proventos, olha só. Inclusive, deixa eu ordenar aqui por data, vários pagamentos aí, geralmente é no meio do mês, né, dia 14, dia 15, tem até alguns dias aí dia 13 e tal. Mas vários fundos já fizeram o seu anúncio e o VGHF11 ele está chamando a atenção porque ele está no top 5 de fundos que pagaram mais, né? Mais proventos. Olha só, o dividend yield dele nesse mês está 1,25, ele está em quinto lugar. Primeiro o CACR, segundo o JPPA, terceiro o RPR, quarto HSAF e quinto VGHF. Então, realmente está chamando a atenção, fazer aqui alguns comentários. Bom, esse fundo, ele não oscila tanto, se a gente olhar a cotação dele, pessoal, olha só. Se a gente olhar a cotação dele desde o começo, né, que foi lá em março de 2021, a gente pode considerar que não oscila tanto, né, apesar de ter alguns, obviamente, picos de alta, picos de baixa e tudo, mas, de maneira geral, ele só caiu aí 5,50% desde o começo, tá? Então, não é um fundo que oscila tanto. E nesse último ano, né, nesses últimos 12 meses, ele oscilou aí negativamente 3,7%. É uma oscilação tranquila, momento de mercado que a gente está passando, né? Fundos imobiliários aí, vários fundos perdendo muito na cotação, mas o VGHF11 consegue ponderar isso de forma tranquila. Dividend yield nos últimos 12 meses aí 13,40%. Se você for fazer a conta, isso aqui é interessante também. Você fala assim: mas está mais baixo que a Selic. Só que o rendimento de fundo imobiliário, pessoal, caso você não saiba, ele é isento de imposto de renda e isento de qualquer imposto, tá? IOF também. Então, se você for fazer a conta e subtrair, né, o imposto da Selic, você vai ver que esse dividend yield ele é maior que a Selic líquida. Então, é interessante. Claro que não é uma recomendação. Como eu disse para vocês, fundo base 10, 9,41. PVP de 1,01, está um pouquinho acima, tranquilo. Base de cotistas 250 mil, muito bom. Liquidez também, excelente. Participação no IFIX aí não é tão grande. Afinal, a gente está falando de um fundo aí que tem um valor de mercado de quase 700 milhões. E caso você não saiba, né, 700 milhões é um valor muito grande, mas para fundos imobiliários não é tanto assim, tá? Rendimento, como eu falei para vocês, ó, ele pagou 11 centavos, deixa eu até diminuir aqui, ó. Ele pagou, pessoal, no começo desse ano 10 centavos, né? Foi pagando até março 10 centavos. Depois pagou 12, surpreendeu, né? Aí caiu um pouquinho para 11 e agora está pagando 12 de novo. Vai ser no dia 7 de julho esse pagamento. Bom, demais aqui no fundo é isso, né? Não tem mais o que ficar comentando. O patrimônio segue crescendo, tem algumas oscilações, tudo tranquilo. Vamos só ver se tem mais alguma informação. Eu acho que é isso. Aqui é só para falar do provento, né, pessoal? Dia 7 de julho, 12 centavos. Aqui é o último relatório dele, tá, pessoal? No mês de maio, né? E uma coisa importante de falar do VGHF11, caso você também não saiba, ele é um fundo de hedge, tá? Valora Hedge Fund. Então, é um fundo de hedge. O que é um fundo de hedge? Fundos de hedge, eles têm uma possibilidade maior, né, de investir em várias coisas. Então, olha só, ele pode investir em ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, participações em SPE, cota de FIP, cota de FIA, CEPAC, cota de fundo, CRI, FDIC, letra hipotecária, letra de crédito imobiliário, letra imobiliária garantida e outros títulos imobiliários em conformidade com os critérios de exigibilidade na política de investimento. Ou seja, o fundo pode investir em um monte de coisa, né? Claro, tudo ali tem um limite, ele não pode investir só em ação, por exemplo, mas o que eu quero que você entenda é que essa modalidade de fundo aqui
possibilita uma diversificação melhor e possibilita, né, isso nem sempre acontece, mas se a gestão for boa, se a administração for boa, se o fundo tiver ali né, um bom parâmetro para poder investir, ele consegue aproveitar vários segmentos da nossa economia. Às vezes, as ações agora estão boas, ele vai lá comprar ação. Às vezes os fundos estão bons, ele vai lá comprar fundo, tá? Então é só para você entender. Bom, não vou ficar comentando desse relatório aqui, pessoal, porque a gente já fez um vídeo. Eu vou deixar até aqui no card, caso você tenha interesse, mas alguns pontos que você precisa saber do relatório anterior de abril para esse aqui do mês de maio, é que ele diluiu a posição em alguns CRIs, e isso é interessante. Esse aqui, né, que eu lembro bem, estava, se eu não me engano, quase 7% do patrimônio, 6,7, 6,8, alguma coisa assim, tá? E por que é importante essa diluição de CRIs em relação ao patrimônio? Porque diminui o risco, tá? Imagina o seguinte, se esse CRI aqui tivesse um peso de 10% do patrimônio do fundo, e aí ele dá um problema, pô, é 10% do patrimônio que está com problema, entende? É claro que é uma lógica talvez meio doida de se pensar, mas é mais ou menos assim que funciona, tá? Então ele diluindo esse CRI e os outros também, diminui também o risco do fundo. Ele reduziu, se você olhar no relatório anterior, ele reduziu aí a participação geral nos CRIs e também nos FDICs e também nos fundos. Nos fundos eu acho que manteve, olha só. Nos FDICs a gente tem aí 5,8% mais ou menos e nos fundos quase 30%. E muita gente fala, por que tem fundo na carteira? Pessoal, fundo gera renda, fundo gera ganho de capital e fundo também gera liquidez, disponibilidade de dinheiro para o fundo. Se ele precisar, ele pega isso aqui tudo, vende. Claro que ele não vai vender tudo, mas pega aí um pouco, vende, ele consegue fazer alguma coisa com esse dinheiro, tá? Então é para isso que ele tem fundos na carteira. Ele tem ações também, 2,18%, tem SPEs e tem um caixa aí de 6% aproximadamente. Então, ele está bem confortável. Bom, demais aqui, eu só vou comentar essa DRE aqui do fundo, pessoal, até porque ele está falando de 11 centavos, então a gente já está bem avançado, né? Ele já divulgou essa distribuição de 12 centavos, mas ele ainda não divulgou um relatório referente a essa distribuição. Mas de qualquer forma, se a gente olhar aqui e fazer uma comparação rápida, né? Março, abril e maio, a gente pode ver que a receita, ela se mantém. E isso é interessante, porque muitas vezes o fundo, ele ganha em negociações, por exemplo, olha só, no mês passado, ele teve aí negociação, um valor de negociação muito maior do que esse mês e também muito maior do que no mês de março. Mas, por exemplo, em alguns meses, nesse mês de maio, por exemplo, o fundo recebeu aí, teve um valor ganho de ações, né, que ele não teve nos meses anteriores. Então é por isso que o fundo consegue, no final das contas, se a gente olhar aqui no final das contas, o resultado dele, né, sempre fica mais ou menos ali numa média aí de 7,5, 8,5 milhões de reais. E nesse mês a gente viu que foi 12 centavos de rendimento, no mês passado 11, então ele está oscilando, né? 10, 11, 12, o que está ótimo. Se a gente olhar aqui o rendimento, o percentual de distribuição, nesse mês a gente viu, cadê? Aqui, ó, 1,25, 1,15, né? Que seja 1%, eu acho que mais de 1%, pessoal, para um fundo como o VGHF11, base 10, né? O risco que ele tem, eu acho que tá tranquilo, né? Claro que quanto mais, melhor. Bom, aqui eu não vou ficar comentando muito, pessoal, a gente já fez vários vídeos completos aqui, do VGHF, só quero fazer aqui alguns comentários, principalmente retorno, né? Muitas vezes você olha aqui a cotação e fala, mas não compensou investir nesse fundo, o fundo só cai e tal, mas olha só, se você for parar para pensar, a rentabilidade e também a rentabilidade real, descontando a inflação, isso aqui é muito importante, né? Se você for pegar aqui os últimos 2 anos, a rentabilidade normal dele foi 35%. A real foi 18%. Então, é uma rentabilidade interessante, né, para um fundo aí que começou, né, há 2 anos atrás, há pouco mais de 2 anos. Então, eu acho que vale muito você analisar o VGHF. E uma comparação também com os índices, né? O principal aí seria o CDI e também o Ibovespa. A gente pode ver que o VGHF11 ele acaba batendo todos esses índices na maioria dos períodos, né? O Ibovespa, infelizmente, aí está perdendo valor. Então, eu acho que a gente não pode investir no índice Ibovespa, né, sem olhar os ativos que compõem o índice, tá? Então, acho que é muito importante você selecionar ativos separados. Eu, particularmente, não gosto de fazer um investimento passivo. Tem outros aqui também, IPCA, enfim, IFIX, né? IVVB11, que eu acho que nem faz sentido a gente olhar.
Mas é isso, o VGHF11 ele tem se mostrado bastante rentável aí nos últimos 2 anos. E para finalizar esse vídeo de forma rápida, vamos calcular o preço justo dele com uma fórmula especulativa, tá? Vocês sabem que eu não recomendo ativo, tá? Então VGHF11, aqui pessoal, vocês já sabem, mas eu acho que não custa falar, né? Aqui é o rendimento dos últimos 12 meses, que foi de R$ 1,26. Taxa de desconto, que seria o dividend yield aí nos próximos 12 meses. Vamos considerar, né, o mesmo aqui, ó, 13%. Vamos ver quanto que vai dar. 13%. Se for 13%, a gente ainda tem uma margenzinha de segurança aí de 3% mais ou menos. Se a gente arrochar um pouco mais, 14%, por exemplo, a gente já tem um preço justo menor aí de R$ 9,00, mas mesmo assim, 13,5%, por exemplo, a gente está bem próximo do preço justo, tanto é que ele está também bem próximo de 1, aí o PVP. Então eu espero que esse vídeo, mais uma vez, tenha te ajudado de alguma forma. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.